Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: Salomão é uma figura do Espírito Santo, conforme ensina a Igreja Cristã Maranata? Antes de mais nada, eu preciso trazer uma informação. Avisar que a Igreja Maranata tem perseguido este trabalho de todas as formas. São processos judiciais, reivindicação de direitos autorais e solicitações ao YouTube para remoção dos nossos vídeos, além de pedidos para derrubar o canal. Parece claro que alguém não quer que você saiba o que nós temos a dizer, não é mesmo? Então, meus amados, vocês irão perceber que alguns vídeos irão desaparecer às vezes, mas fiquem tranquilos. Esses acontecimentos irão nos ajudar a aperfeiçoar o nosso trabalho. É sempre bom, ter pessoas nos vigiando e criticando o nosso trabalho, porque isso faz com que nós sejamos cada vez mais criteriosos e nos ajuda a melhorar e a corrigir as nossas falhas. É assim que tem que ser. Então, todos os vídeos que foram ou que forem removidos, nós iremos reformulá-los para trazer o mesmo conteúdo, mas sem ferir direitos autorais ou a imagem de ninguém. Neste vídeo agora, vocês irão ver como nós faremos daqui em diante para trazermos exatamente o mesmo conteúdo, mas atendendo a todas as exigências do YouTube e respeitando a todos os limites legais. É assim que tem que ser. E no final, a verdade vai prevalecer. Por quê? Porque nós nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Tudo bem? Então vamos começar com um pouco da história sobre o início do período dos reis de Israel. Quando os israelitas desejaram ter um rei, como havia nas nações vizinhas, eles levantaram esse pedido junto ao profeta Samuel. Então Samuel disse ao povo que ter um rei custaria muito caro, que eles teriam de entregar seus filhos para servi-los e que eles teriam de pagar impostos sobre tudo, aquilo que eles viessem a produzir, e isso para sustentar os custos da realeza. E como nós sabemos, o modo como Deus vinha abençoando a nação de Israel era pelo modelo tribal, onde juízes levantados entre o povo, homens e mulheres, como Débora, juntamente com o sacerdócio, eles eram os responsáveis para resolver questões civis, militares e religiosas. Tudo com base nas leis já definidas por Deus para a realização da guerra, para a distribuição da renda, também da propriedade, leis sobre o trabalho servil, do amparo aos necessitados e também da promoção da justiça. Tudo isso já estava definido nas leis que Deus deu a Moisés. E o que é importante observar aqui é que neste modelo tribal não havia impostos para um governo central, para uma realeza, mas apenas o recolhimento anual dos dízimos das colheitas para o sustento de sacerdotes e levitas, bem como para o amparo de órfãos, viúvas e estrangeiros, conforme a prescrição da lei sobre os dízimos trienais. Foi por isso que Deus, por meio do profeta Samuel, fez questão de advertir o povo em relação àquilo que eles estavam pedindo. Iniciado o período dos reis, a Bíblia nos relata uma época marcada por muitas guerras, tanto no reinado de Saul como no reinado de Davi. E quando Davi fez de Israel uma nação forte, temida por toda a terra, ele então pretendeu edificar um templo de pedras para substituir o antigo tabernáculo. Mas Deus disse a ele que nunca havia reclamado um palácio para sua habitação, mas que iria permitir que seu filho, o seu sucessor, fizesse isso em seu lugar. E o tempo passou, e quando Davi já estava velho, houve uma disputa pela sucessão do trono de Davi. Naqueles dias formaram-se dois partidos interessados na sucessão. O primeiro partido era o de Adonias, o filho de Davi, que tinha o direito à sucessão, uma vez que ele era o filho mais velho, ainda vivo na linha sucessória. Então, se o critério fosse a tradição, ele era naturalmente o sucessor legítimo. Mas havia
um outro partido que apoiava Salomão e que defendia ser, então, ele o escolhido de Deus para suceder Davi no trono. E pelos registros bíblicos, esse era o partido realmente que estava em sintonia com a vontade de Deus para a sucessão. Adonias, defendendo o que ele achava ser seu direito legítimo, ele não estava sozinho nesta campanha de sucessão. Ele tinha, além dos alguns filhos do rei, ele tinha também ao seu lado Joabe, o chefe do exército, e o sacerdote levita Abiatar. Já Salomão tinha ao seu lado o sacerdote Zadok, o profeta Natã, o chefe da guarda, que era o Benaia, e mais os valentes de Davi. Adonias, em vez de tentar ganhar o coração do rei, ele preferiu tentar ganhar o coração do povo. Então, para se lançar oficialmente como rei, como sucessor, ele promoveu uma grande festa na presença de muitos convidados que estavam apoiando aquela campanha. Mas quando o partido de Salomão ficou sabendo disso, tomou algumas medidas imediatas e conseguiu a autorização do rei Davi para a apresentação de Salomão como o novo rei de Israel. E, com isso, o grupo de Adonias se dispersou. Quando Adonias percebeu que a sua vida estava em perigo, ele foi agarrar-se às pontas do altar, na esperança de ser perdoado pelo novo rei. E Salomão deu a ele uma oportunidade de ficar vivo e não o matou naquele momento. Até porque Davi ainda estava vivo e certamente ele não aprovaria a execução do seu filho Adonias. Se vocês se lembram da história, a história de Absalão, filho de Davi, sabe que ele se rebelou contra o próprio rei, o seu pai, e manchou a casa do seu pai. E ainda assim, Davi pediu para Joabe não matar Absalão e chorou amargamente quando soube que Joabe o havia matado. Então nós podemos perceber que Salomão sabia que tinha de matar Adonias, mas teria de esperar a hora certa e uma justificativa aparentemente justa para fazer isso, para que essa execução de seu irmão não parecesse algo mal aos olhos do povo. Então ele esperou, e esse dia chegou. Logo após a morte de Davi, Adonias fez uma última tentativa de ficar próximo do trono. Ele fez um pedido para a mãe de Salomão, Batseba. Ele disse: peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abzag por mulher, pois ele não deixará de atendê-la. Mas, quando Batseba levou esse pedido a Salomão, Salomão entendeu que aquela era uma grande oportunidade, a oportunidade que ele estava esperando, pois aquele pedido revelava que Adonias ainda tinha pretensões de se tornar rei e tomar o trono das mãos de Salomão. E, portanto, isso era uma razão justificável para ele ser executado. Então, Salomão mandou matá-lo imediatamente. Mas vamos observar um pouco mais os fatos que se sucederam. Salomão, ao ser confirmado rei, ele herdou um império pronto, consolidado, mas ele sabia que, para se manter no poder, ele teria de eliminar todas as possibilidades de resistência e, sobre isso, o próprio rei Davi, seu pai, já tinha lhe aconselhado a matar Joabe, mas no momento certo. Então, Salomão, para garantir que não haveria também uma má influência do ponto de vista religioso, ele destituiu o sacerdócio das mãos do levita Abiatar, que era partidário de Adonias, e desterrou Abiatar. E em seu lugar nomeou o sacerdote Zadok. E para assegurar o controle militar, ele executou Joabe e passou o comando do exército para Benaia, que também pertencia ao seu partido. Por último, atendendo a um conselho do seu pai Davi, para se vingar de Simei, encontrou uma forma aparentemente justa para fazer isso. Ele estabeleceu um limite territorial para que Simei vivesse e o manteve sob constante vigilância, esperando apenas que ele se descuidasse e ultrapassasse esse limite. Então, quando Simei ultrapassou o limite,
né? Essa foi a oportunidade que Salomão estava esperando para executar o Simei, sem que isso parecesse ser uma coisa injusta. E desta forma, Salomão eliminou todas as possíveis resistências ao seu governo. Mas, amados, agora vamos pensar um pouco. Será que nós podemos usar os exemplos de Salomão, esses que nós citamos, no período da graça? É claro que nós sabemos que essas providências de Salomão, a execução de pessoas com potencial de ameaça ao seu reinado e também o exercício da vingança, essas coisas elas estavam compatíveis com o tempo em que ele vivia. Um tempo em que o poder da nação de Israel era mantido com a permissão de Deus, é claro, mas também com o uso da espada. Mas nós não vivemos mais nesse tempo. E esse modelo de justiça não se aplica a nós, discípulos de Cristo, nem do ponto de vista de governos humanos, nem do ponto de vista de governo eclesiástico espiritual. Do ponto de vista do governo humano, nós temos de nos lembrar que nós não somos judeus, não moramos em Israel. E nem mesmo os moradores de Israel possuem um governo monárquico da dinastia de Judá. Vocês sabem disso. E do ponto de vista espiritual, nós temos de nos lembrar que o nosso rei é Jesus e que a nossa nação espiritual é a igreja formada por todos os salvos espalhados em todo o mundo, e que os nossos inimigos não são as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. E se o nosso rei é Jesus, e é a ele que nós devemos obedecer e imitar, então nós temos que ver o que Jesus nos deixou como um guia de conduta, né? Seriam o quê? Seus exemplos e também as suas palavras. E se nós queremos imitar a Cristo, devemos entender que nós não temos nenhuma permissão de Jesus para realizarmos vingança ou mesmo para punir pessoas. Por isso, mesmo entendendo que Davi tinha lá os seus motivos para mandar Salomão matar Simei, nós não devemos espiritualizar essa passagem, né, do Velho Testamento para justificarmos o exercício da vingança ou desse tipo de punição no tempo da graça. Agora, eu vou fazer uma observação. Como nós bem sabemos, e eu sou testemunha disso, a Igreja Maranata tem uma prática de disciplina muito rigorosa, pelo menos para a maioria, né? Porque não se aplica a todos. E para respaldar essas práticas, a Igreja Maranata usa dessa tipologia de Salomão, porque, tendo Salomão como exemplo, parece então natural dizer que foi o Espírito Santo quem puniu. E é por isso que a Igreja Maranata avoca para si o título de obra do Espírito Santo e se sente autorizada a executar disciplinas definitivas sobre alguns de seus membros, alegando que alguns erros nem mesmo podem ser perdoados, como é o caso de alguém que aponta alguma falha da Igreja Maranata. Neste caso, como eles entendem que falar algo da Maranata é falar contra o Espírito Santo de Deus, quem faz isso, então, não tem perdão. Evidentemente, isso é muito estranho do ponto de vista bíblico, porque usar essa tipologia na aplicação de disciplinas e negar perdão a algumas pessoas é uma negação da própria obra salvadora de Jesus. Colocar-se no lugar do Espírito Santo de Deus para dizer às pessoas que elas não podem ser perdoadas afasta nada mais, nada menos que a misericórdia e o perdão de Jesus. Eu sei que isso parece muito severo, mas eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso que é ensinado no seminário da Igreja Maranata. Eu tenho comigo o vídeo da aula sobre limites do Espírito Santo, do seminário de segundo período, de 6 de novembro de 2004. Eu vou narrar para vocês os exatos termos do que o professor do Manaim, da Maranata, disse. Eu não vou mais colocar o vídeo porque, mesmo
com a imagem protegida, a Igreja Maranata reivindica direitos autorais, como fez já com 5 dos nossos vídeos deste canal nesta semana. Mas eu tenho certeza que se você acompanhou o nosso trabalho até aqui, já deve saber que eu sou extremamente rigoroso em falar a verdade. Então vocês podem acreditar que eu vou reproduzir o texto assim como ele foi dito no vídeo. Então eu acredito que o nosso trabalho não será prejudicado em nada e a verdade continuará a ser exposta com o respeito de sempre. Tudo bem? Então vamos à narrativa do que o professor da Maranata disse no minuto 24 do vídeo que eu tenho aqui comigo. Meus irmãos, outra característica dos reinos, o Senhor Jesus, ele veio para perdoar e salvar. O Espírito Santo, ele veio para trazer juízo, para apacentar o seu povo, para abençoar o seu povo, mas também para julgar. Davi perdoou a todos, Salomão não. O Senhor Jesus disse: aquele que disser uma palavra contra o Filho lhe será perdoado, mas quem disser uma palavra contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Perceberam, irmãos? Aqui o recado fica bem claro. Se o membro desobedecer às regras da igreja, isso será considerado como desobedecer ao Espírito Santo de Deus. E o membro, então, estará sujeito a uma punição do mesmo modo como Salomão puniu Simei, por exemplo. E não adianta nem mesmo pedir perdão e invocar o sacrifício de Jesus para perdoar. Não. Eles se sentem no direito de punir e de negar perdão, porque mesmo que Davi tenha perdoado Simei, Salomão não perdoa. E como eles são a obra do Espírito Santo, então eles podem se espelhar e fazer o que Salomão fazia. Porque Salomão, afinal, é um tipo do Espírito Santo, segundo eles. E eles são os representantes do Espírito Santo aqui na Terra. É isso que eles ensinam, entenderam? Ou seja, mesmo que Jesus perdoe o seu pecado, a escorregada que você deu, a igreja, que se intitula como obra do Espírito Santo, avocará a figura de Salomão para executar uma punição sem chance de perdão. E o interessante é que a própria história desse trecho da Bíblia, que relata o fato ocorrido com Davi, Salomão e Simei, ela está mal contada. Vejam que o professor da Maranata disse que Davi perdoou Simei, mas nós já vimos que, na verdade, Davi não perdoou. Davi apenas deixou a vingança para ser executada por seu sucessor, porque havia prometido que ele mesmo não mataria Simei. Vamos ler o texto bíblico para que isso fique bem claro. Saiba que também está com você Simei, Davi dizendo a Salomão: ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Então aqui está a promessa de Davi. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele, apesar de ele ser já idoso. Faça-o descer ensanguentado à sepultura. 1 Reis, capítulo 2, versos 8 e 9. Perceberam? Essa história também não serve para comparar Davi com Jesus, não é verdade? Você consegue imaginar Jesus dizendo isso aos seus apóstolos em relação àqueles que o amaldiçoaram enquanto ele estava na cruz? Pois bem, eu não tenho como aceitar nem essa comparação, nem a comparação do Espírito Santo com Salomão. Observem que o professor da Maranata disse que quem disser uma palavra contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Mas vejam bem, onde será que ele viu Simei amaldiçoar Salomão? Onde isso está escrito na Bíblia? Ora, Simei amaldiçoou a Davi e não a Salomão. Mas mesmo que Simei tivesse amaldiçoado Salomão, o que não aconteceu, não é razoável pretender usar nem mesmo
o texto de ofensa contra o Espírito Santo para justificar as punições da igreja em relação a quem descumpra suas orientações. Talvez vocês conheçam pessoas que foram disciplinadas por descumprirem orientações até comezinhas da igreja, né? Fazer um bolo, tirar uma foto, uma confraternização. E quem não conhece aquela história, né, do pastor que, depois de ter sido, né, acometido de um câncer, pediu para visitar o Manaim, mas não deixaram porque disseram que ele feriu o Espírito Santo de Deus. Perdoe-me, meus irmãos, mas eu acho que isso é distorcer demais os textos bíblicos para fazer valer as suas doutrinas. Se nós lermos a palavra de Deus com atenção, nós veremos que não é possível usar a Bíblia dessa maneira. A meu ver, essa forma de usar a Bíblia não é adequada. Por quê? Além de distorcer a própria história bíblica, ainda coloca Jesus em condição inferior ao Espírito Santo. Inclusive, anula o poder do perdão, que foi a causa de Deus ter enviado Jesus a este mundo. Jesus veio para dar ao homem uma oportunidade de arrependimento e de perdão para a sua salvação. Se dissermos que Jesus não pode perdoar alguém que descumpre uma orientação de uma denominação qualquer, então nós vamos estar invalidando o próprio sacrifício de Jesus. E eu acho que isso é algo muito grave do ponto de vista espiritual. Mas vamos em frente. A pergunta agora é: será que Jesus concordaria com o uso da religião e da fé para apoiar projetos políticos, como aconteceu com os sacerdotes Abiatar e o Zadok? Ora, Abiatar foi o sacerdote que apoiou Adonias e Zadok, o sacerdote que apoiou Salomão. Vocês acham que esses procedimentos do tempo do reinado de Salomão, eles podem ser adotados pela Igreja de Jesus? Será que no ministério de Jesus ou em alguma de suas palavras nós encontramos qualquer exemplo que nos leve a entender que essa prática do período de Salomão ela tenha sido recepcionada por Jesus? Enfim, agora vamos pensar no que aconteceu com Adonias e com Joabe. Os dois entraram em conluio para assumir o poder no lugar de Davi, não foi isso? Ok. Nós entendemos que naquele tempo Salomão realmente deveria tomar providências para que esses dois homens não desestabilizassem o seu governo, que estava apenas começando. Mas será que os fatos que envolviam questões de governo de uma nação de um tempo muito diferente do nosso podem servir de modelo para os procedimentos a serem adotados na Igreja de Jesus? Bom, meus irmãos, eu nunca vi na Bíblia Jesus nos aconselhar a perseguir ou a matar nossos potenciais opositores. No caso do exemplo bíblico, Adonias e Joabe. Hoje são outras pessoas. Inclusive, o apóstolo Paulo, que era imitador de Cristo, ele disse isso, em sua primeira carta à igreja de Coríntio, diz que levar um irmão ao tribunal dos homens é uma derrota para a igreja. Por quê? É melhor sofrer o dano ou uma injustiça do que arrastar um irmão a um tribunal de ímpios. Ele chega a dizer que quem faz isso está causando prejuízos à igreja e promovendo a injustiça. Enfim, meus irmãos, vocês conseguem perceber que o modelo do reinado de Salomão não pode ser aplicado à Igreja de Jesus? Você consegue perceber que os métodos que Deus permitiu serem usados no passado para firmar o reino terreno de Israel não foram mantidos a partir de Jesus no reino espiritual de Deus, na condução de Israel espiritual que hoje é a Igreja? Muito bem. Então, guardemos estas informações e vamos passar adiante. Vamos ver agora um pouco sobre a história do reinado de Salomão. Uma vez que o reino de Salomão estava estabelecido e seguro, ele agora só precisava aparelhar e sofisticar o Estado
além de construir o tão sonhado templo para a habitação de Deus, que na verdade foi uma concessão de Deus feita ao seu servo amado Davi, e não porque Deus quisesse a pompa de um templo feito de pedras para habitar. Se nós observarmos bem a história da instituição da monarquia em Israel, nós vamos perceber que desde o início, tanto Deus como o povo ansiavam por um governante humilde, temente a Deus, sábio e capaz de discernir e de realizar a justiça. E foi isso o que Salomão se propôs a fazer logo no início de seu reinado. Deixando de lado as execuções e a vingança que Salomão praticou, devemos reconhecer que ele começou muito bem o seu reinado e contou, inclusive, com uma visitação especial do Senhor, que, por meio de um sonho, concedeu-lhe sabedoria, falou com ele e prometeu-lhe sabedoria e tudo mais que ele não pediu, conforme nós podemos ler ali no inicinho do livro dos reis de Israel, primeiro livro dos reis. E logo em seguida, no primeiro livro dos reis de Israel, fica registrado a passagem em que Salomão ele realiza o julgamento entre duas prostitutas que disputavam a maternidade de uma criança. Essa é a conhecida passagem em que Salomão manda dividir a criança ao meio e assim identifica a verdadeira mãe da criança. Fato esse que realmente lhe rendeu uma admiração por todo o povo por conta da sua sabedoria que ficou ali então patente. E uma vez que Salomão já tinha a aprovação de Deus e também havia ganhado a admiração e o respeito de todo o povo, ele tinha as melhores condições para realizar um bom governo como um legítimo despenseiro de Deus em relação ao povo do Senhor, promovendo a prosperidade, a justiça, a paz e também o culto verdadeiro ao Senhor. Mas o que fez Salomão? Vamos ver alguns dados que ficaram registrados no primeiro livro dos reis. Logo no primeiro versículo do capítulo 3, nós temos a notícia que Salomão ele se aliançou com a corte egípcia. Como ele fez isso? Ele se casou com a filha do faraó do Egito. E para quem conhece um pouco da história, sabe que naquele tempo o matrimônio de um monarca com um cônjuge estrangeiro não era uma questão afetiva, mas uma questão política e econômica. Os casamentos régios, eles significavam alianças. E no caso de Salomão, o seu casamento com a filha de Faraó lhe rendeu não só uma garantia de paz com o Egito, mas também uma absorção do modelo tributário do egípcio, que era uma nação bem mais desenvolvida naquela época nessa área. Se você der uma conferida nos versos 7 a 20 do primeiro livro dos reis, você vai notar uma reorganização e um aperfeiçoamento do sistema tributário, isso durante o reinado de Salomão. Se no tempo do seu pai Davi, os recursos da produção eles podiam permanecer alimentando a economia das tribos com uma maior independência, a partir de Salomão, com a criação de 12 prefeituras ou distritos, havia um controle maior do Palácio Real sobre a produção de cada tribo. E assim a arrecadação dos tributos para a coroa ela era muito mais eficiente. Com esse novo modelo surgia também uma centralização maior da economia e um controle mais eficiente da coroa sobre a questão tributária, fazendo com que praticamente a maior parte da produção afluísse para os cofres reais, para o palácio do rei. Mas, como nós podemos notar no verso 20, todo o povo estava suprido e feliz, pagando esses impostos com alegria no coração, porque eles estavam acreditando no governo de Salomão e entendiam que tudo o que Salomão estava fazendo era para a realização da justiça de Deus e em favor de toda a nação. Nós temos de nos lembrar também que o aumento dos impostos naquele momento foi possível, por quê? Porque a nação toda ela havia prosperado muito sob o governo de Davi, tanto territorialmente como em número de escravos. E, além disso,
Com as vitórias militares de Davi, carreou-se para os termos de Israel muitos despojos de guerras, rebanhos, cereais, ouro, prata, pedras preciosas, metais, especiarias e etc. Então Salomão tinha tudo em seu favor. Ele tinha um governo estabilizado, ele havia eliminado seus opositores, ele tinha a bênção de Deus, ele contava com uma nação no auge de sua prosperidade territorial e econômica e também contava com a aprovação e a confiança de todo o povo. E foi exatamente por contar com a confiança e a aprovação do povo que Salomão não encontrou resistência nem para aquele aumento de impostos que ele promoveu e também nem para a centralização da administração financeira nas mãos do rei. Inclusive, foi aí que ele também estabelece que ele iria usar todo aquele valor para a construção de palácio até para sua família, e o povo aceitou bem isso. Já nos versos 20 a 28 do capítulo 4, nós podemos ter uma ideia do peso que a máquina estatal passou a representar para o povo. Primeiramente, nós somos informados da extensão do Império de Salomão e de que todos lhe pagavam tributo. Em seguida, neste texto, são especificados os gastos diários da máquina estatal e de todo o luxo destinado à família real. Mas o capítulo 4 também nos permite notar que Salomão fez uma reforma administrativa. A nova situação do país exigia a criação de um sistema administrativo mais eficiente, até porque ele precisava disso para executar a política, a sua política tributária em todo o seu território nacional. E para sustentar essa máquina estatal era necessário criar uma burocracia governamental e, principalmente, formar uma classe diplomática para assessorar o governo em questões internas e externas. Se compararmos a lista de funcionários do reino de Salomão, 1 Reis 4, 1 a 6, com a lista de funcionários do rei Davi, que está em 2 Samuel, capítulo 8, nos versos 15 ao 18, e também no capítulo 20, dos versos 23 ao 26, nós podemos constatar que Salomão diminuiu a quantidade de sacerdotes e aumentou a quantidade de secretários, certamente por causa da burocracia criada para dar suporte a este novo sistema tributário. Nós também podemos perceber que aparece a figura do chefe dos prefeitos, ou seja, o chefe dos chefes dos distritos que deviam fornecer os tributos para o rei. Então, os distritos tinham que fornecer, então tinha um chefe encarregado para fazer essa fiscalização e esse recolhimento. Outra coisa interessante é que foi criada também uma função de prefeito, exclusivamente para a administração do Palácio Real. Então, o palácio tinha um prefeito. E o chefe dos trabalhos forçados permaneceu o mesmo do tempo de Davi, o Adonirão. Em relação à política, para manter um reinado de paz, Salomão realizou diversas alianças com outros povos e reinos. E como nós já dissemos, essas alianças elas eram realizadas por meio de casamentos. E foi assim que Salomão se casou com tantas mulheres estrangeiras de nações pagãs, mesmo sabendo que isso era abominável aos olhos do Senhor. Por outro lado, o clima de paz permitiu a Salomão projetar e construir obras faraônicas. A construção do templo fazia parte de um compromisso assumido com Deus e com o povo, mas Salomão não parou por aí. Ele também construiu palácios, o aterro, a muralha de Jerusalém e entre outras grandes obras. E para a realização de todos esses empreendimentos, Salomão precisou de auxílio estrangeiro. Além da madeira importada de Tiro, ele precisou contratar mão de obra estrangeira especializada. Então, por aí nós já podemos perceber que os projetos de Salomão custavam muito caro. E quem pagava essa conta era o povo. Para pagar o rei de Tiro, Salomão entregava gêneros de primeira necessidade, trigo e azeite. Mas, além disso, ele também tinha de arcar com a provisão dos trabalhadores em tempo integral. Nessas construções foram empregados 30 mil operários
que se revezavam de 3 em 3, de 3 em 3 meses no Líbano, dirigidos por Adonirão. 70 mil carregadores e 80 mil cortadores de pedras, sob a chefia de 3.300 capatazes, fora os 550 chefes de inspetores que você pode ver ali em 1 Reis, capítulo 9, no verso 23. Vale lembrar que o Templo de Salomão levou 7 anos para ficar pronto e os palácios de Salomão levaram 13 anos, sem contar com as demais obras suntuosas que consumiram muitos anos, muita mão de obra e muitos impostos. Daí nós vemos o quanto os camponeses eles deviam produzir para sustentar não só o templo, né, a corte real também e o próprio Estado de Israel. E ainda eles ainda tinham que sustentar, né, os pagamentos a Tiro ao rei de Tiro por conta dos trabalhadores que eles forneciam. Então, irmãos, sabendo disso, né, no início do reinado de Salomão, nós sabemos que a nação estava no auge da prosperidade, que todo o povo estava feliz com o rei e com seus projetos, mas também nós devemos perceber que, com o tempo, essa realidade ela foi mudando. E ela mudou drasticamente, levando a nação a um declínio econômico inevitável. Até porque os altíssimos custos dos projetos de Salomão, eles estavam ficando muito pesados para o povo, que estava penando para sustentar o templo, o aparelho estatal, o exército e todo o luxo da nobreza real e a luxúria de Salomão. E se alguém não sabe onde estava a luxúria de Salomão, basta lembrar que o rei Salomão se casou com 700 princesas e 300 concubinas. Enfim, para que você tenha agora ideia das extravagâncias, leia os capítulos 9 a 12 do primeiro livro dos reis e você vai ver que, para o seu deleite, o rei importava até macacos e pavões. Mas veja você mesmo. O que era de se esperar de tudo isso? Apenas para que você tenha uma noção do colapso a que o reino de Salomão se dirigia, é só você imaginar que, com o término, né, da construção desses palácios reais, de todos aqueles projetos suntuosos, haveria uma massa de trabalhadores que ficaria desempregada e o custo do Estado ia ficar muito mais elevado. Então, enquanto Salomão gozava de luxo e de luxúria, o povo estava caminhando para a miséria devido aos pesados tributos que estavam obrigados a entregar a coroa. O povo, e principalmente os camponeses, deviam sustentar continuamente os gastos não só do rei e da corte, mas também do exército, dos oficiais, dos funcionários ligados à administração, bem como de todos os que comiam às custas do rei. E outro exemplo do dispêndio de Salomão está nas suas relações diplomáticas internacionais. Quando a rainha de Sabá visitou Salomão, todos conhecem bem essa história, além do custo para receber uma rainha e toda a sua comitiva, sabemos que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo aquilo que ela quis e pediu, o rei deu à rainha. E além, que aquilo era uma demonstração de sua generosidade. Meus irmãos, isso tudo parece muito lindo, não é mesmo? Um templo suntuoso, palácios cobertos de ouro, centenas de empregados bem uniformizados, um exército de prontidão, obras faraônicas ao redor do rei, muito luxo, muita luxúria, uma verdadeira vitrine para impressionar quem olha de fora. A rainha de Sabá não mentiu quando disse que as pessoas que cercavam o rei, os homens da sua corte, deviam ser as pessoas mais felizes do mundo. É verdade? Aqueles que estavam ali deviam ser muito felizes. Todas as pessoas que estavam ali ao redor de Salomão eram pessoas privilegiadas. Tinham tudo do bom e do melhor, escravos para servi-los e ainda podiam ouvir a sabedoria de Salomão, considerado o rei mais sábio e rico de toda a terra. Mas quem pagava por tudo isso? O povo. E quem usufruía de tudo isso?
a casa do rei e a nobreza, as pessoas que viviam na corte. A rainha de Sabá só falou dos homens da corte. Esses sim tinham todos os motivos para serem muito felizes. Mas a história do reinado de Salomão não pode ser vista somente do ponto de vista da rainha de Sabá. E quando nós chegamos no final dessa história, o que nós temos? Um Deus desapontado com Salomão. O homem sábio, que tinha tudo para dar certo, deixou a vaidade tomar conta do seu coração, entregou-se à luxúria, realizou alianças abomináveis aos olhos de Deus, entregou-se a práticas pagãs, desprezou o Deus que o escolheu para realizar justiça para o povo. O povo estava recebendo, em vez de justiça, exploração. E o que o livro dos Reis deixa bem claro é que no final do reinado de Salomão, o povo já não suportava mais ser explorado e injustiçado. Nós podemos nos certificar disso quando vemos o que o povo disse a Roboão, sucessor de Salomão. Essa era a realidade do final do reinado de Salomão. O povo estava sendo subjugado com um pesado fardo e uma dura servidão. Meus irmãos, embora não saibamos exatamente quando, em que ano Salomão se desviou dos propósitos de Deus, o fato é que isto não aconteceu na sua velhice ou no fim do seu reinado. Ora, o Senhor deixou registrado que o desvio de Salomão começou com as alianças que ele fez com nações pagãs, casando-se com mulheres estrangeiras que perverteram o seu coração. E quando isso começou a acontecer? Ora, logo no início do seu reinado, como nós já falamos, logo no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, nós já vemos ali Salomão fazendo uma primeira aliança. E com quem ele fez essa primeira aliança? Justamente com o Egito. A nação que explorou o povo de Deus por mais de 400 anos. Mas, ao lermos o capítulo 3, nós temos a impressão que até ali estava tudo bem, não é verdade? Talvez Deus até tenha tolerado os desvios iniciais de Salomão, mas o fato é que Deus deixou muito claro que foi a partir das alianças estrangeiras que a coisa começou a desandar. Então, não é certo pensar que Salomão foi um bom rei por quase toda a sua vida e só caiu no final. Não, de jeito nenhum. A vaidade subiu ao seu coração muito cedo e toda a exploração do povo e toda a adoração a ídolos e todo o envolvimento com o paganismo foram marcantes na maior parte do seu reinado. E a prova que Deus já estava desaprovando as ações de Salomão há muito tempo é que o Senhor já havia, inclusive, preparado alguns inimigos para enfrentá-lo na hora certa. Mas não fez isso enquanto ele estava no governo, por causa de uma promessa que Deus havia feito a Davi, pai de Salomão. Leiam todo o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis e vocês perceberão que o Senhor ele preparou 3 inimigos para se levantarem contra Israel durante e no final do reinado de Salomão. Vejam que o verso 25 do capítulo 11 deixa claro que, além de Haddad, Rezon foi outro adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas. Ou seja, este versículo nos revela que Deus permitiu que Rezon criasse problemas para Salomão por todo o tempo de seu reinado. É provável que essa resistência tenha se iniciado logo após Salomão começar a fazer alianças abomináveis ao Senhor e se entregar ao paganismo. Quanto a Jeroboão, o primeiro livro dos Reis nos deixa bem claro que Deus estava muito descontente com o modo como Salomão explorava e era injusto com o povo. Jeroboão, ele pertencia à tribo de Efraim, do norte.
e certamente fazia parte do grupo de trabalhadores forçados de Salomão. Como ele era forte, valoroso, Salomão, vendo que o jovem trabalhava bem, o nomeou capataz dos trabalhos forçados da casa de José. E ninguém melhor do que um homem que experimentou os trabalhos forçados para ser usado por Deus naquele momento, não é mesmo? Então, Deus enviou o profeta Aías a Jeroboão, que, rasgando a sua capa nova em 12 pedaços, deu 10 pedaços a Jeroboão, como um sinal profético de que Deus o estava levantando para governar sobre 10 tribos em Israel. E sabendo disso, Salomão tentou matar Jeroboão. E o Jeroboão fugiu para o Egito e ficou ali até a morte do rei. E foi exatamente Jeroboão quem Deus usou para quebrar o orgulho do reinado de Salomão. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o governo e no evento de proclamação de seu reinado, o povo aproveitou para pedir para Roboão aliviar a pesada carga imposta por Salomão. E é muito importante observar este fato, porque é exatamente aí que fica bem claro que Salomão estava explorando o povo e cometendo injustiças sociais. É nesta passagem que a máscara de Salomão cai. E cai exatamente para quem pensava que ele tinha sido um bom rei. Observem que Jeroboão, que era um ex-capataz dos serviços forçados de Salomão, reuniu uma assembleia em Israel e eles então disseram a Roboão: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão pediu um prazo de 3 dias para dar a resposta, e após esse prazo reuniu o povo e, orgulhoso e intransigente, lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 1 Reis, capítulo 12, versos 13 e 14. Pois é, meus irmãos, se vocês acompanharam os detalhes dessa história do reinado de Salomão, talvez tenham percebido que a história de Salomão é permeada por vaidades, muita propaganda, internacional inclusive, exploração de pessoas, injustiças, luxúrias, abandono de Deus, associação com o paganismo, orgulho, divisão e, ao final, uma morte que ninguém sabe, né? Ele foi salvo? Nem isso ficou claro no final da história dele. E por essa história nós podemos perceber que há 3 pontos de vista diferentes: o do povo, o da rainha de Sabá e o de Deus. Do ponto de vista do povo, nós podemos ver que as pessoas que viveram no reinado de Salomão, elas estavam orgulhosas e felizes no início do seu reinado e dispostas a cooperar com todas aquelas grandes obras que estavam sendo realizadas, especialmente, é claro, a construção do templo. Mas esse entusiasmo não durou muito tempo. Por quê? Porque a economia do país não acompanhou aquele desenvolvimento que, ao final, não gerava nada além de altas despesas para o povo pagar. Então, não demorou muito para o povo perceber que estava fazendo papel de bobo, que eles estavam sendo explorados para manter vaidades da realeza, de modo que, ao final, o povo já estava decepcionado e revoltado, a ponto de romper com a dinastia de Davi, como aconteceu. Eles não estavam mais dando conta de pagar dízimos para o ritual levítico e ainda pagar impostos para sustentar o luxo e as luxúrias do rei. Então, do ponto de vista do povo, o que ficou evidente foi a injustiça promovida por Salomão. Do ponto de vista da rainha de Sabá, tudo era lindo, perfeito e grandioso. Afinal, onde a rainha estava hospedada? Onde ela fazia suas refeições? Do lugar em que ela estava, o que ela podia ver? Ora, ela viu o que mostraram para ela. Ela viu
um exército de prontidão, ela viu os palácios de Salomão, ela viu a organização dos criados com roupas impecáveis, ela viu um templo em funcionamento cheio de glória, ouro, pedras preciosas, linho fino, madeiras nobres entalhadas. Foi isso que ela viu. Ela viu ali os levitas com seus turnos impecavelmente dispostos para o serviço do culto, cantores, os melhores, guardas às portas, sacerdotes vestidos com uma estola pomposa, realizando uma ministração de elevada reverência. Tudo impecável. Então, do ponto de vista da rainha de Sabá, o reino de Salomão era perfeito. E era um verdadeiro privilégio para todos os que estavam com ele. Foi isso que ela conseguiu perceber. Mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Deus, parece que o Senhor fez questão de deixar claro que Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Se o início do reinado de Salomão, Deus o estava apoiando, falando com ele, fazendo promessas de prosperidade e de vitória, o mesmo não pode ser visto no final da sua história. Vamos conferir o que o próprio Deus diz no final da história do reinado de Salomão? O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados e a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 6. Como parece bem claro, Salomão não começou a desagradar a Deus no final do seu reinado, mas desde o momento em que começou a fazer alianças com povos pagãos, tomando mulheres estrangeiras para selar essas alianças e manter a paz. Então agora vamos ajuntar todas estas informações que eu passei até aqui para nós sabermos se é razoável comparar Salomão com o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que ninguém gostaria de ser comparado com alguém que começou bem, mas terminou mal, não é mesmo? Imagine se alguém comparasse você com Judas Iscariotes. Ora, Judas foi um escolhido por Jesus para compor a nobre classe dos apóstolos, mas terminou como um traidor a serviço de Satanás e suicida. Algum de vocês gostaria de ser comparado com Judas? Agora imagine se alguém comparasse você com o rei Saul. Saul também começou muito bem, mas terminou a sua vida no paganismo e também terminou a sua vida com suicídio. Saul foi escolhido por Deus, levou Israel a muitas vitórias, mas da mesma forma que Salomão reinou também por 40 anos e na maior parte do seu reinado desagradou a Deus. Perseguiu Davi do mesmo modo que Salomão perseguiu Jeroboão e ao final também estava completamente entregue ao paganismo. Então, será que alguém gostaria de ser comparado com Judas ou com o rei Saul? Se a sua resposta é não, então como imaginar que o Espírito Santo de Deus ficaria satisfeito ao ser comparado com Salomão? Se o próprio Deus nos informou que Salomão começou muito bem,
mas terminou muito mal. Vejam, meus irmãos, se eu digo que Davi é um tipo de Jesus naquilo que ele não pecou, como ensina Maranata, isso até poderia ser aceitável, uma vez que Davi, além de pastor e rei, era um homem humilde, segundo o coração de Deus, que se arrependia quando errava. E tirando as suas falhas, é claro, nós sabemos que na maior parte do seu reinado, ele agradou a Deus. E além disso, ele começou bem e terminou muito melhor. Mas esse não é o caso de Salomão. Segundo os registros bíblicos, nós podemos concluir que a maior parte do reinado de Salomão foi absolutamente desagradável a Deus. E sua história, contada no livro dos reis de Israel, revela que Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Aliás, o último ato de Salomão registrado no livro dos reis foi tentar matar Jeroboão, o homem que Deus levantou para confrontá-lo. Mas talvez você esteja se perguntando, o próprio Jesus não se referiu à sabedoria de Salomão? Ora, quando Jesus diz que a rainha de Sabá condenará esta geração, ele está chamando a história da rainha de Sabá, para testemunhar contra quem admira Salomão, como fez a rainha de Sabá. Mas não está percebendo que Jesus é maior que Salomão em todos os sentidos, em sabedoria, em justiça, em glória e etc. Então, meus amados irmãos, percebam que até aqui há um alerta para quem quer colocar qualquer pessoa, obra ou história no lugar ou acima de Jesus. Nem mesmo o Espírito Santo pode tomar o lugar de Jesus. Nos nossos dias, há quem fale muito mais da obra do Espírito Santo do que do próprio Jesus. Não é verdade? Há muitas pessoas exaltando mais a obra do Espírito Santo do que o próprio Jesus. Por isso, a história da rainha de Sabá tem de servir de alerta para nós, porque senão seremos condenados por ela. Você pode até admirar a sabedoria de Salomão, mas não distorça o sentido da história e jamais coloque Salomão em pé de igualdade com Jesus. Porque Jesus é o centro, ele é o Messias, ele é o Salvador. Em outras palavras, Jesus disse: a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de um homem. E você não quer ouvir a sabedoria do Filho de Deus? Percebam que comparar Salomão com o Espírito Santo de Deus já seria elevá-lo a uma condição não amparada por nenhum texto bíblico. Mas se depois dessa comparação tipológica você ainda exalta mais a obra do Espírito Santo, que na verdade, você sabe, é a sua denominação, ou seja, se você coloca, se você exalta mais a sua denominação do que o próprio Jesus, aí você tem de prestar atenção na advertência feita por Jesus. Aí está quem é maior que Salomão. E aqui, meus irmãos, há um importante registro a fazer. Segundo a Igreja Maranata, Salomão é um tipo do Espírito Santo de Deus. E isso ela faz por basicamente 2 motivos. O primeiro, porque ele era sábio, e onde há sabedoria não há guerra, mas há paz. E o segundo motivo, porque Davi seria o tipo de Jesus que reuniu o material para a construção do templo, e Salomão seria o tipo do Espírito Santo, porque foi ele quem edificou o templo. Então a ideia é que Davi, tipo de Jesus, teria pagado todo o preço pelo templo, e vem em seguida Salomão, tipo do Espírito Santo, e edifica o templo nas nossas vidas. E para que você não pense que eu estou inventando isso, vejam o que o professor da Maranata disse na aula Limites do Espírito Santo do seminário de 2º período, de 6 de novembro de 2004, entre o 10º e o 12º minuto da aula.
o professor disse o seguinte: então, no reino de Salomão reinou a sabedoria. A sabedoria era tanta que não teve guerra. Quanto mais sabedoria, menos contenda, menos guerra. E nós estamos na obra do Espírito Santo. Davi tipifica o Senhor Jesus e Salomão tipifica o Espírito Santo. Davi ajuntou todo o material para a construção do templo e deu a planta do templo a Salomão. E Salomão edificou o templo. O Senhor Jesus pagou todo o preço pela nossa vida e o Espírito Santo é que edifica a obra na nossa vida, na vida de cada um. São dois tipos de governo diferentes. Jesus pagou o preço com o seu sangue pelas nossas vidas. Ele preparou, ele pagou todo o preço pelo templo. E vem o Espírito Santo agora e edifica o templo nas nossas vidas. E o Espírito Santo é sábio. Muitas vezes nós entramos em dificuldade por falta de sabedoria. O Espírito Santo, na obra em que nós estamos, ele tem sempre uma palavra que põe fim à guerra, que põe fim à contenda. Essa palavra tem que ser buscada, tem que ser descoberta. Havia tanta sabedoria no governo de Salomão que nos seus dias não teve guerra. Foi um reino de paz, reinou a sabedoria e ele se fortaleceu grandissimamente. Ficou claro? Então, vamos analisar a primeira afirmação, a de que Salomão era sábio e onde há sabedoria não há guerra, mas há paz. Vejam bem, de onde veio a paz no reinado de Salomão? Vocês se lembram? Veio das alianças com as nações ao seu redor, que eram pagãs. E como eram feitas essas alianças? Com casamentos com mulheres pagãs. Não é isso? Ora, essa estratégia pode até ser muito sábia, realmente. Mas será que nós podemos dizer que Deus estava aprovando essa forma de aliançamento com povos pagãos? Se a sua resposta for não, então você deve concordar comigo que nós não podemos atribuir esse tipo de paz ao Espírito Santo. Não é verdade? Por quê? Porque a paz promovida pelo Espírito Santo é a paz com Deus. É a paz decorrente da cessação da rebelião do homem contra Deus, da cessação da rebeldia do homem contra a vontade de Deus. Essa é a paz promovida pelo Espírito Santo e que Jesus falou sobre ela e que disse que nos deixaria essa paz. Então, eu acredito que nós não podemos comparar uma paz conquistada com alianças pagãs que desagradam a Deus com a paz espiritual conquistada interiormente, mesmo, e esta paz, mesmo quando nós somos perseguidos, nós podemos tê-la. E temos, muitas vezes, de lutar com o mundo pagão e ainda assim ter paz. Por esse motivo, eu não creio que podemos comparar Salomão com o Espírito Santo de Deus, até porque isso seria sugerir que o Espírito Santo promove um tipo de paz diferente daquela paz que Jesus nos garantiu. E com relação à ideia de que Davi, tipo de Jesus, teria pagado todo o preço pelo templo e que Salomão, tipo do Espírito Santo, seria o responsável por edificar o templo nas nossas vidas, eu creio que isso é forçar bastante o texto bíblico, pelas seguintes razões. Primeiramente, nós já vimos que o preço do templo não foi inteiramente pago por Davi. Só para lembrar, Salomão importou madeira de Tiro e assalariou muita mão de obra estrangeira especializada. E para pagar o rei de Tiro, Salomão entregava gêneros de primeira necessidade, trigo e azeite. E ainda tinha de arcar com a provisão dos trabalhadores em tempo integral. E de onde vinham os recursos para o pagamento dos trabalhadores estrangeiros? Acertou quem falou, dos impostos pagos pelo povo. Porque o trigo e o azeite era o que a coroa recebia dos camponeses do reino. Então, em última instância, quem pagou muito caro pela edificação do templo
não foi Salomão, mas todo o povo. E a segunda observação sobre essa tipologia é exatamente a incoerência de se comparar o Espírito Santo com Salomão, quando nós sabemos que Salomão explorou o povo e promoveu muita injustiça. Ora, se essa comparação fosse razoável, então nós teríamos de admitir que o Espírito Santo edifica o templo nas nossas vidas com injustiça, com exploração de pessoas, com luxúrias e tudo isso que nós vimos. Eu até reconheço que muitas denominações cristãs estão se aproveitando da boa fé das pessoas, cobrando dízimos e ainda explorando o trabalho dessas pessoas para manter luxo de lideranças. Mas eu não acredito que esse tipo de coisa seja promovida pelo Espírito Santo. Logo, se nós podemos fazer alguma comparação de Salomão com alguém, eu compararia hoje, a melhor comparação, a meu ver, seria com os líderes religiosos que exploram os fiéis pobres enquanto eles mesmos vivem no luxo e na luxúria. E Deus certamente não está nesse negócio, porque Deus não aprova nem a injustiça, nem a exploração e nem a manipulação de pessoas. Então, meus irmãos, agora nós já podemos elencar, a meu ver, as principais razões pelas quais Salomão não pode ser um tipo do Espírito Santo de Deus. Primeiro, Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Começou na presença de Deus e terminou no paganismo. Começou fazendo justiça e terminou cometendo muitas injustiças. Seu último ato registrado, inclusive, foi tentar matar Jeroboão. Segundo, nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem qualquer outro apóstolo de Jesus faz qualquer indicação desse tipo de tipologia entre Salomão e o Espírito Santo. Terceiro, não podemos comparar uma paz conquistada com alianças pagãs que desagradam a Deus com a paz espiritual de Jesus e do Espírito Santo, conquistada interiormente. E mesmo quando somos perseguidos e temos de lutar contra o mundo pagão e contra as perseguições e ainda temos paz. Quarto, não há como comparar o Espírito Santo com quem, por vaidade, promoveu injustiças, exploração de pessoas e que ainda se entregou à luxúria e ao paganismo. Enfim, meus irmãos, com todos estes fatos sobre o reinado de Salomão, é muito difícil acreditar que ele possa ser uma boa referência tipológica do Espírito Santo de Deus. E para encerrarmos, eu vou trazer essas questões agora para a realidade da religião moderna. Talvez toda essa história de Salomão nos sirva para observarmos se a nossa liderança não está vaidosa demais, se não está gastando muito tempo e muito dinheiro com propaganda, né, para apresentar para a rainha de Sabá, para os estrangeiros. Temos que observar se a nossa liderança não está promovendo injustiças e dando prejuízo à igreja enquanto gasta rios de dinheiro perseguindo e levando irmãos aos tribunais. Se ela não está vivendo no luxo enquanto explora pessoas e manipula pessoas. Se a nossa liderança não está colocando o Espírito Santo num patamar acima de Jesus. Enfim, meus irmãos, talvez a história de Salomão sirva para nos mostrar que nós não podemos olhar para a igreja do ponto de vista da rainha de Sabá, mas do ponto de vista do povo de Deus. Se você está vendo a igreja do ponto de vista errado, você pode até estar orgulhoso do seu culto impecável, dos seus seminários impecáveis, dos melhores músicos, da presença de autoridades políticas, do seu número de templos no Brasil e no mundo, da riqueza e prosperidade da sua denominação. Mas saiba que essas coisas elas não têm valor nenhum quando o preço de tudo isso é a vaidade, é a injustiça, os 2 pesos e 2 medidas, exploração de pessoas e principalmente quando Jesus
está em segundo plano e quando a própria denominação está se vendendo mais do que Jesus. Tudo isso pode ser vaidade e correr atrás do vento. Pense nisso, meus irmãos. E se você entendeu a nossa mensagem, tudo o que nós pedimos para você agora é que ore por nós. Amém? A nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês e até o nosso próximo vídeo.